Itaú BBA elevou a previsão para o Ibovespa para 155 mil pontos no final de 2025. Lembrando que antes a previsão era de 145 mil pontos. Essa atualização agora representa um avanço de 11% em relação ao fechamento de segunda-feira. E o Itaú BBA também implicou aí um potencial de valorização de 16% sobre a Bolsa Brasileira, considerando o preço de fechamento da última sexta-feira. E é para falar sobre isso que eu tenho aqui, né, sobre todo esse prognóstico, sobre as expectativas do Ibovespa. Ela, analista de renda variável aqui da Rico, a Bruna Sene, já comigo. Bruna do céu, 155 mil pontos. Olha, eu não lembro nem nas projeções mais otimistas, sinceramente, desde quando eu venho acompanhando ali o mercado de perto, de ver uma projeção já tão... uma revisão de projeção assim para uma alta importante, uma alta significativa, e ainda diante de um cenário de tanta instabilidade e de falta de previsibilidade, que é o que a gente tem, né? Então, na sua visão, o que sustenta essa nova onda de otimismo em relação à Bolsa Brasileira? Muito bom dia para você, minha querida. Certo, muito bom dia, Débora, bom dia a todos. Bom, de fato, né, esse ano ele tem sido até, de certa forma, um pouco surpreendente de forma positiva para a nossa bolsa, né? O ano começou com bastante pessimismo ali, mas a bolsa surpreendeu, a gente teve uma alta de mais de 15% no primeiro semestre do ano, e as perspectivas daqui para frente ainda são construtivas, né, para a renda variável aqui. Então, acredito que tem alguns pilares que levam a essas revisões de projeção. Aqui na casa, a gente também tem uma projeção otimista ali de 150 mil pontos. Até quando a gente olha de forma mais técnica ali o gráfico, fazendo uma análise gráfica, a gente também consegue projetar um alvo ali próximo de 150, 151 mil pontos, a partir do movimento atual que o nosso Ibovespa vem fazendo. Então, de uma maneira geral, eu vejo que daqui para frente tem alguns fatores que sustentam esse movimento de otimismo, né? Um deles é esse movimento de dólar fraco, né, que a gente tem visto ao longo desse semestre, justamente por conta de algumas questões ali do cenário externo, né? E esse dólar fraco, ele tem, historicamente, ele costuma ser um beneficiário, né, para ativos de mercados emergentes. Então, esse eu acredito que seja um ponto relevante para essa expectativa, mas ainda temos também valuation ainda atrativo da nossa bolsa, diversas empresas entregando bons resultados, valuation atrativo, e não é aquele valuation atrativo que o pessoal chama de trap value, né, que seria alguma armadilha por estar barato, mas não, a gente tem empresas com preços atrativos e fundamentos também interessantes, então isso pode continuar atraindo os investidores. E ainda, eu diria que tem um terceiro ponto, que é justamente agora que o ciclo de alta de juros, né, o Copom sinalizou que o ciclo de alta de juros terminou, o mercado já começa a olhar quando esses juros começam a cair, né? E é justamente essa perspectiva também esse horizonte onde os investidores já começam a visualizar ali expectativas de queda. Inclusive, foi um pouco até do que motivou essa alta até aqui, essa expectativa já do fim do ciclo também é um fator favorável aqui para a nossa bolsa. Agora, Bruna, a gente tem um fator agregado ao Brasil, que é o fator risco Brasil, que aí entra, né, a questão do cenário fiscal brasileiro, e que a gente tem enfrentado algumas dificuldades, não de agora, mas com discussões cada vez mais acaloradas em relação às contas públicas do país. De alguma maneira, essas revisões de projeção, trazendo um maior otimismo, né, para o Ibovespa para esse ano, já incorpora algum nível de incerteza ou de confiança nesse cenário, nesse ambiente político e fiscal brasileiro? Ou a gente pode ter uma nova mudança justamente por causa das incertezas desse cenário? Até que ponto isso já está sendo precificado, Bruna? Porque isso também é algo que não foi ainda plenamente resolvido. Com certeza. Eu acredito que esse é um dos riscos, né, que a gente acaba colocando ali nesse momento de projeções, né? Mas a gente tem que acompanhar até que ponto vai também novos acontecimentos, se vai haver uma nova deterioração no âmbito fiscal.
É até curioso a gente pensar nessa questão fiscal, porque essa é uma questão que não está preocupando agora só aqui o Brasil, né. A gente tem visto, por exemplo, até ali mesmo nos Estados Unidos, essa preocupação fiscal também voltando à tona, e inclusive é um dos pontos que tem alimentado esse rotation, né, essa saída daquele excesso de capital que foi para os Estados Unidos nos últimos tempos, e agora com algumas incertezas, inclusive do lado fiscal, tem ali feito esse movimento de rotação, de diversificação ao redor do globo, e é justamente um dos fatores que atraiu capital estrangeiro aqui para o nosso país e que também sustentou esse movimento de recuperação da bolsa. Então, acredito que assim, essa questão fiscal, política, fiscal, né, a gente tem eleições também ano que vem, é algo que sim, os investidores devem continuar no radar, mas acredito que para esse ano, né, o que a gente tem para esse ano, se nada piorar, né, se nada mudar, dentro daquilo que a gente já tem, por exemplo, de orçamento, né, etc., que para este ano, o mercado até já considera, né, para essas projeções. Inclusive, foi nesse cenário ainda incerto e de preocupações fiscais que o Ibovespa bateu agora os 140 mil pontos, né? Então, acredito que para esse ano é algo que está assim no radar, né? Até alguma dessas contas. 2026 a gente ainda tem muita água para rolar, é ano eleitoral, muita coisa ainda deve acontecer ali, mas acredito que para esse ano sim. É claro, a gente está sempre sujeito a alguns riscos aqui, mas pelo que a gente tem hoje, é algo que os investidores já consideram sim. As projeções da Rico também vão em linha com as projeções que a gente tem agora do relatório do Itaú BBA? Vocês também projetam o Ibovespa mais alto para o final desse ano? Ou como que vocês estão projetando também aí na Rico, Bruna? Sim, a gente tem uma projeção ali por hora de 150 mil pontos, né, aqui para o Ibovespa, é uma previsão aqui do nosso time de research, né, então a gente tem essa previsão de 150 mil pontos, a expectativa é de 150 mil pontos, e até, como eu citei, né, quando a gente pensa em um movimento mais técnico ali do mercado, né, uma análise técnica, ela também projeta um alvo de entre 50 e 150 mil pontos. Uhum. Então, por hora, essa também é a nossa expectativa, justamente por essas questões, né, valuation atrativo da bolsa, e a gente tem alguns incrementos, digamos assim, nesse momento, que é justamente o mercado já olhando para corte de juros, né, já até houve uma mudança de regime aqui, onde os juros parou de subir, o mercado já está na curva do DI ali futuro, a gente já está começando a olhar para cortes, né? Isso é favorável para a bolsa, é favorável para ativos de risco. E a gente tem também, como eu citei, esse cenário de dólar fraco, que também é atrativo para emergentes. Então, enquanto a gente tiver também essa entrada de capital aqui, pode continuar também sustentando a nossa bolsa. Mas do ponto de vista de valuation, aqui a nossa projeção também está ali em 150 mil pontos para o Ibov. Perfeito. E, Bruna, pensando já em setores, né? Porque se a gente tem uma perspectiva, né, de alta, né, de ainda novos recordes para o Ibovespa, a gente já quer saber, então, quais setores que podem acabar se beneficiando nesse ciclo, então, nesse segundo semestre, diante dessas revisões de projeção. Bancos, commodities, consumo, tecnologia, o que deve acabar atraindo mais investidores nesse momento em que a gente tem valuations atrativos, o cenário de queda de dólar, também esse ciclo de juros. Quais setores podem se destacar com oportunidades nessa história toda, Bruna? Maravilha. Bom, a gente tem destacado nas nossas carteiras, até por conta desse momento ainda de, sim, algumas incertezas na mesa, a gente tem recomendado uma composição ali, um core de um portfólio ainda com papéis de qualidade, né, alguns setores como o setor financeiro, né, o setor ainda setores utilities, né, utilidades públicas, que têm ali uma certa resiliência, que também tiveram forte desempenho ao longo desse primeiro semestre, tem perspectivas ainda positivas à frente, mas dada essa expectativa de início de corte, ou melhor, de o mercado já olhando à frente, quando começará o corte de juros aqui no Brasil, até a gente tem visto, né, dados de inflação recentes já com certo alívio aqui no curto prazo, então a gente já recomenda adicionar um pouco mais de ciclicalidade ali ao portfólio, né, que é justamente começar a adicionar alguns papéis ali do setor de consumo, né, que são aqueles papéis mais ligados à economia doméstica, que são de fato aqueles que mais se beneficiam de um movimento de corte de juros, né. Então, eu acredito que
Quando a gente olha para o retrato aqui do que aconteceu nesse primeiro semestre, é um pouco do que a gente tem ainda de perspectiva para frente, né, que são esses setores. Os setores que mais se destacaram foram justamente utilidades públicas, financeiro, setor de consumo e setor imobiliário também já começaram a se destacar. E aí, dentro desses setores, é claro, né, a gente tem também que olhar alguns nomes mais estratégicos dentro de cada setor. Não dá para a gente também generalizar de uma forma tão ampla, né? Por isso que, por exemplo, as nossas carteiras a gente sempre tem essas escolhas mais estratégicas, mas de uma maneira geral, esses setores foram os que puxaram o Ibovespa no primeiro semestre. Vemos ainda boas perspectivas à frente e o setor de commodities, por exemplo, foi o que ficou um pouco para trás, né, materiais básicos, petróleo, né. Esse é um setor que a gente ainda tem um pouquinho mais de cautela, dada essa incerteza no cenário internacional também, mas é um setor que, por exemplo, até pode compor, dependendo do ativo ali, compor um portfólio. Por isso é importante a gente ter essa, essa possibilidade de fazer um equilíbrio ali do portfólio, né? Sendo composto por diversos ativos e de diversos segmentos. Acho que manter Uhum. o portfólio equilibrado é o mais prudente em qualquer cenário, mas daqui para frente, como a gente tem essa perspectiva já o mercado já começa a olhar para expectativa de começo de ciclo de corte de juros, então essa questão de adicionar ciclicalidade, ativos domésticos no portfólio também faz bastante sentido nesse momento, mas como sempre com bastante estratégia e seletividade aí. É importante, diversificação também, né? Muito bem, Bruna, muito obrigada pela tua participação. Conversamos aqui com a Bruna Sene, analista de renda variável da Rico. Sempre bem-vinda, minha querida. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pelo convite. Até mais. Até mais, tchau, tchau.